Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é a efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. O Senhor Jesus era experimentado e testado constantemente naqueles dias pelos fariseus, pelos saduceus, e agora aparece um outro grupo aqui, que são os herodianos. Esses herodianos eram simpatizantes, eram aqueles que davam apoio a Herodes, ou seja, ao Império Romano, e eles concordavam com tudo que o Império Romano fazia, principalmente a cobrança dos impostos, e eles incentivavam os seus irmãos judeus a entregarem os seus impostos, a pagarem fielmente os seus impostos. E havia uma grande resistência, porque pegar o seu dinheiro e entregar impostos para um império dominante não era fácil, era humilhante para muitos deles, e de fato era, porque Israel foi um reino, foi um império dominante na história, e agora era dominado pelo Império Romano. Então, por diversas vezes, esses homens levantaram algumas pessoas para testar o Senhor Jesus. E nesse dia, foram esses dois grupos, foram os discípulos dos fariseus e os herodianos, para testar o Senhor Jesus. Os fariseus não concordavam com os impostos, e os herodianos achavam que os impostos deveriam ser pagos. E de repente fazem uma pergunta para Jesus assim, que é uma pergunta realmente maliciosa: Senhor, o Senhor, e veja que eles são muito bons nisso, né? Aqui tem até técnicas comerciais para você tratar algum cliente. Você faz um elogio, você elogia o cliente, coloca o cliente lá em cima, fala: eu estou vendo que você é muito inteligente, eu estou vendo que você é uma pessoa importante, e já então, por enrolação, enfim, e ele estava enrolando Jesus aqui, e então fazem aquela pergunta terrível, dizendo: o que o senhor acha? Entrega os impostos, paga os impostos ou não? Isso é correto? A gente deve realmente fazer isso? Se o Senhor Jesus dissesse que não, os herodianos estavam ali e o acusariam, e teriam motivos para prendê-lo, porque ele estaria incitando o povo a não pagar os impostos. E se ele dissesse: é correto entregar os impostos? Então os fariseus iam trabalhar naquele momento essa aprovação aos impostos, para dizer ao povo: está vendo? Ele é a favor do Império Romano, ele quer que você entregue o seu dinheiro para Roma, e possivelmente ele cairia em descrédito diante da população. Mas o Senhor Jesus é Deus, e sábio, e cheio de sabedoria, disse àqueles homens: vocês estão me testando com malícia, vocês estão usando de malícia para me testar. E o Senhor Jesus pediu uma moeda. Tragam uma moeda. É curioso esse detalhe quando Jesus pede uma moeda, porque ele não tinha nenhuma moeda consigo.
O Senhor Jesus não podia pegar uma moeda do bolso ou de uma sacolinha e dizer: de quem é a cara nessa moeda? É a marca de quem? O nome de quem? E então ele pediu a moeda, levaram para ele um denário. Um denário é uma moeda de valor básico, valia um dia de trabalho. Era o denário, o valor dela era o pagamento para um dia de trabalho. E então ele pegou a moeda e perguntou: de quem é a cara nessa moeda? Tem o nome de quem nessa moeda? E eles disseram: de César. E ele disse então: dá para César o que é de César. Mas ele disse algo mais maravilhoso ali, e sobre isso eu quero meditar com você. Dê para Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Será que a gente está roubando de Deus? Malaquias vai dizer isso. Roubará o homem ao Senhor? Sim, ele vai dizer. Naqueles dias o povo tinha voltado do cativeiro e, voltando para Jerusalém, tinham que reedificar Jerusalém, mas eles estavam mais preocupados em cuidar da própria vida, da própria casa, juntar dinheiro, e não estavam cuidando das coisas do Senhor. E então Malaquias disse: vocês estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E alguém poderia dizer assim: então a gente tem que dar para Deus os dízimos e as ofertas. Nós não entregamos ainda. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Mas eu quero dizer para você, não é de dinheiro que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Quais são os tributos que os cristãos devem entregar? Quais são os tributos do cristão? Nos Salmos, livro de Salmos, capítulo 96, abre comigo lá, Salmos, capítulo 96. O salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, diz assim: cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Quando a gente vai prestar tributos ao Senhor, nós vamos dar a Ele o que é devido a Ele. Bom, mas quanto às autoridades, o Senhor Jesus trata de um assunto que eu acredito muitos aqui podem conversar muito depois do culto a respeito disso. Pagar ou não pagar os nossos impostos? Pagar ou não pagar aí os 27,5%? Pagar ou não pagar? Quando a gente vai comprar uma latinha de ervilha, tem impostos embutidos. Vai abastecer o carro, tem impostos embutidos. Você paga impostos quando viaja, você paga impostos quando compra roupa. Na verdade, se você olhar bem, cada brasileiro aqui já nasce devendo. Já nasce devendo. Não é? São muitos os impostos. Essa é uma boa discussão para um outro momento. Mas a questão aqui é que o Senhor Jesus nos mostra que é correto entregar os impostos. É correto pagar os impostos. Nós devemos pagar os impostos. Em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 4, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus,
E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para todo o bem, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. E diz no versículo 7, grifei aqui, Romanos 13, versículo 7 diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ou seja, a Escritura é a favor de que sejamos aí fiéis às autoridades, fiéis no respeito, fiéis na obediência, porque toda autoridade é instituída por Deus. Ponto. Ponto. Nós devemos pagar os nossos impostos. O curioso é que o Senhor Jesus, quando fala de entregar a moeda de tributo, a moeda de imposto, ele pergunta, essa moeda, esse tributo, tem a marca de quem? Tem a marca de César. Então dá para César o que é de César. Na nossa moeda também tem a marca do Brasil. Também tem a marca da Receita Federal. Tem essa marca. Curioso, né? Curioso. Mais curioso ainda é o Senhor Jesus aprovando isso. Mas ele diz depois: entregue a César o que é de César, entregue a Deus o que é de Deus. Então, o tributo do cristão é correto entregar ao governo o seu imposto, e também não pode se esquecer do outro tributo: entrega a Deus o que é de Deus. E eu pergunto a você, que é aluno da escola dominical, que vem aqui ao culto, que ouve a pregação do Evangelho, tem algum visitante aqui hoje de primeira vez? De primeira vez? Ok? Então você está ouvindo hoje. Você já é evangélica? Então você já sabe, né? Vou fazer essa pergunta e você vai saber. Aonde está a marca de Deus? A marca de César está na moeda. A marca de Deus está onde? Ah, você não sabe? Aonde está gravada a imagem de Deus? Aonde? Aqui. Aí. Gênesis 2, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala para aqueles homens, e para mim e para você, entrega para Deus o que é de Deus, Ele está falando do quê? Ele está falando que você é dele. Ele está falando que eu e você somos de Deus. Mas curiosamente, nós nos cercamos e nós corremos atrás do que tem a marca de César. A gente acaba se confundindo e trazendo para nós mesmos a marca de César. É como se dependêssemos em tudo do governo, como se dependêssemos em tudo dos homens, como se dependêssemos de tudo, mas em nós não está a marca deles, em nós está a marca de Deus, e nós precisamos compreender muito bem isso, que nós não devemos viver correndo atrás de coisas desse mundo.
Eu quero tudo o que a marca de César pode comprar. Eu quero tudo, eu quero me cercar, eu quero me encher de coisas que tem a marca de César. Bem disse o Senhor Jesus: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu vejo dia após dia que muitos têm o seu tesouro do cofre de César, do cofre desse mundo. Por isso é que dói tanto entregar. É por isso que dói tanto para alguns. Por isso que tinha tanta briga. Se eu entrego o imposto, eu vou diminuir o meu tesouro. Mal sabe ele que o melhor tesouro é aquilo que tem a marca de Deus. Como é que a gente faz para entregar aquilo que tem a marca de Deus? Como entregar aquilo que é de Deus? Como que a gente faz para entregar a nós mesmos a Deus? Bom, no nosso breve catecismo tem aquela pergunta, a primeira pergunta. Vocês lembram qual é? Qual o fim supremo e principal do homem? Qual o fim supremo e principal do homem? Ora, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e usufruir das suas bênçãos, ou se alegrar nele para sempre. Para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ou seja, eu vou ter relacionamento com Deus, eu vou me relacionar com Deus. Mas tem algumas pessoas que ainda não perceberam isso. Se Jesus é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, se Ele é o Deus que vem participar da nossa vida, que vem fazer parte da nossa vida, o que é que nós devemos fazer? Fazer parte da vida com Ele. Devemos viver a vida com Ele e não nos esconder e fugir dele. Mas, infelizmente, existem tantas coisas do mundo fazendo parte da nossa vida, e eu não estou falando coisa do mundo pecado necessariamente, eu estou falando coisas do mundo que rendem dinheiro, eu estou falando coisas do mundo que é o nosso trabalho, que são os nossos afazeres, que são coisas que ladrão escava e rouba, escava, pula o muro, arromba a porta, usa o pé de cabra, e leva, são coisas que traça corrói, rato corrói, são coisas que com o tempo perdem o valor, mas o Senhor está falando para nós daquilo que a gente entrega para Deus. Dê a Deus o que é de Deus, entrega para Deus o que é dele. A gente tem tributo para as autoridades, a gente tem tributo para Deus. Nós nascemos para isso. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Tribute, glória a Deus. Aprenda a dizer glória a Deus, porque eu e você nascemos para dar glórias a Deus. Nós fomos feitos por Deus para glorificar o nome dele. Deus fez toda a obra da criação, e a assinatura da criação foi a humanidade. Alguns imperadores, ainda hoje alguns políticos ainda têm essa prática. Constrói alguma coisa e coloca lá a imagem dele, coloca o nome dele. E muitos imperadores colocavam nos limites do seu império, colocavam uma estátua com o seu rosto, no caso de César, entre outros. Para quê? Para que as pessoas passassem por ali e vissem: opa, isso aqui é de César, opa, isso aqui é do imperador tal. E isso era uma prática. Curiosamente, e muito antes deles, quando o Senhor fez o mundo, quando o Senhor fez toda a obra da criação, Ele colocou a sua marca, e a marca é o ser humano. De maneira que em todos os lugares onde o ser humano é visto, a gente sabe: isso aqui é de Deus. Isso aqui é de Deus. E a gente reflete, pelo menos foi criado para isso, para refletir a imagem de Deus em todos os lugares, para a obra da criação, e uns para os outros.
uns para os outros. Veja, o homem não estava sozinho. Quando ele olhava para a sua companheira, para a sua esposa, para Eva, ele via a marca de Deus. E Eva, idem. Também o mesmo. O pecado estragou isso. E o pecado inverte os nossos valores. E a gente não dá mais glórias a Deus. Porque o homem que é contaminado, possuído, dominado pelo pecado, ele não consegue perceber Deus e por isso não dá glórias a Deus. Será que você está assim? Será que eu estou assim? Tão estragado pelo pecado, ainda, sem arrependimento, ao ponto de não perceber que eu tenho que dar glórias a Deus e louvar o nome dEle? Estou interessado apenas no que vem de César e não no que vem de Deus? Estou dando valor ao que as autoridades podem fazer por mim e não estou pensando mais no que Deus já fez e continua fazendo por mim? Quem somos nós, irmãos? Que espécie de cristãos nós somos? Em que não temos mais tributado ao Senhor o que lhe é devido? Quem somos nós que negamos a Deus a glória devido ao seu nome? Quem somos nós que muitas vezes temos preguiça de ir para o culto? Quem somos nós que colocamos centenas de coisas entre nós e Deus? Quem somos nós que não damos a glória ao Senhor? Em 1 Coríntios diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente é, glorifica a Deus. Efésios diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. As pessoas conhecem que você é filho de Deus? Onde você está, você é conhecido como filho de Deus? Meus irmãos, nós precisamos entregar a Deus o que é de Deus. Esses homens, tanto os fariseus quanto os herodianos, eram homens que estavam nesse momento preocupados apenas com o dinheiro e para onde o dinheiro iria. Mas o cristão, aquele que conhece a Deus, aquele que serve a Deus, precisa ter uma compreensão de que precisa entregar a Deus o que é de Deus. E se eu nego isso a Deus, eu estou roubando de Deus. Separa tempo para o Senhor, porque Ele é o seu principal, é o principal para você, é o seu maior bem. Não tem outro, não tem outro. Busca o Senhor. A sua vida depende disso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Nos diz a Escritura isso. Para quem que você está entregando o seu tributo? Dá para o governo o que é do governo. E dê para Deus o que é de Deus. Nós tivemos 2 irmãos em Gênesis que foram entregar uma oferta para Deus. Caim, teve a iniciativa e preparou o altar e colocou algumas frutas, alguns legumes que era fruto do seu trabalho. Ele era lavrador. Abel, vai nos dizer o texto, por sua vez, entregou o que ele tinha de melhor. Entregou a ovelha mais linda, a ovelha mais gorda, a ovelha mais bonita para Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. O adorador é aquele que tem a intenção já de ofertar a Deus, de entregar a Deus o que Ele tem de melhor. O que é que eu e você temos de melhor? De acordo com o que o Senhor Jesus diz, toda a nossa vida, eu por completo
devo me entregar a Deus. Mas não é aquela entrega um dia repetindo uma oração, não. É uma entrega diária, constante, para a vida toda. Para a vida toda. É você dizer: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Você já parou para dizer isso para si mesmo? Às vezes a gente conversa com o espelho. Eu já vi algumas pessoas conversando com o espelho. Uns olham para o espelho e dizem: e aí, gatão? E aí, gatona? Outras podem se maquiar, olhar no espelho e dizer: olha, você vai arrebentar hoje, hein? Faça diferente. Olha para o espelho e diga: você é filho de Deus. Você está vendo aquele que foi feito à imagem de Deus. E saia da frente do espelho para servir a Deus. Amanhã, segunda-feira, você vai voltar para o dia normal. Alguns vão dizer que segunda-feira é o dia nacional da preguiça. Eu discordo disso. Porque amanhã é o dia de você sair da sua casa como quem esteve na presença do Senhor um dia antes. Saia como filho de Deus, lembrando: eu sou imagem de Deus. Não tire isso da sua mente. Eduque a sua mente para você saber disso. Eu sou filho de Deus. A marca do Senhor está em mim. Eu trago no corpo, eu trago na minha vida as marcas de Cristo. Porque o que nós precisamos na nossa sociedade são homens e mulheres que têm a marca de Cristo. Homens e mulheres que são de Deus. Trate a sua família como quem tem a marca de Cristo. Marido, trate a sua esposa como quem tem a marca de Cristo, como filho de Deus. Esposas, trate seu marido como quem tem a marca de Cristo, como quem é filha de Deus. Vamos ensinar isso para os nossos filhos. Vamos ensinar, eles estão ali, olha, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Hoje não teve cultinho, elas estão aqui também. Vamos ensiná-los a refletir a imagem de Deus, porque nós não podemos deixar de entregar para Deus o que é dele. Alguns, infelizmente, não sabem o que é de Deus, por isso não podem entregar nada. Mas se você sabe que você é de Deus, então consagre-se ao Senhor. Amém? Feche seus